Olá, pessoal. Nossa aula de hoje é sobre República Oligárquica. Na verdade, nós vamos falar sobre a segunda fase da Primeira República, porque a primeira fase corresponde à chamada República da Espada, que teve a administração de dois militares, que foi Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Pelo fato de serem militares, essa república ficou conhecida como a República da Espada. A segunda fase da Primeira República corresponde ao que nós chamamos de República Oligárquica, que foi de 1894 até 1930. Então, veja só, chamou-se República Oligárquica porque era governada por uma minoria. Na verdade, existia poucas pessoas que dominavam todo o cenário político. A República, na verdade, a Oligárquica, na verdade, ela foi dominada basicamente pelo chamado coronelismo. Não é à toa que muitos historiadores também chamam esse período da República de República do Café com Leite. Por quê? Porque era dominado por dois estados principais, São Paulo, produtor de café, e Minas Gerais, produtor de leite. Foi, na verdade, um período da República onde se tinha muitas fraudes, onde se tinha muita corrupção, tanto que todas aquelas pessoas que ganhavam as eleições e eram opositores ao coronel, eles davam-se um jeito de retirar essa pessoa do poder. É tanto que essa fase também foi conhecida como fase da degola, porque nenhum opositor ao coronel ficava no poder. Também foi conhecida como, por exemplo, como curral eleitoral, ou voto de cabresto, justamente por quê? Porque as pessoas eram obrigadas a votar naquela pessoa que o coronel quisesse. Caso isso não acontecesse, essas pessoas seriam expulsas das suas fazendas e assim por diante. Então, nós vamos ter uma política basicamente restrita, onde a figura vai predominar a figura do coronel, onde vai ter muita exploração, vai ter desigualdade social, e é justamente por conta de todos esses desmandos, essas fraudes dentro da política, da sociedade, essa exploração, que vão surgir movimentos de contestação. Na verdade, os movimentos de contestação ele vai se dividir em três fases. Nós vamos ter em duas fases, desculpe. Nós vamos ter os movimentos de contestação rural e os movimentos de contestação urbana. Aqui nós temos três exemplos de movimentos de contestação rural, que vai ser Canudos, Contestado e Cangaço. E movimento urbano, que vai ser a Revolta da Vacina, Chibata e Tenentismo. Os movimentos de contestação rural, eles tiveram como nome messianismo. Por que messianismo? Porque é liderado pela figura de um líder religioso. O primeiro movimento aqui que nós temos conta é o chamado Canudos, que foi de 1897 a 1938. Na verdade, o Arraial de Canudos ele vai surgir em função das desigualdades sociais que vai ocorrer no Nordeste. E, em função disso, o líder Antônio Conselheiro funda um arraial, que ele vai chamar de Canudos, onde vai migrar centenas de pessoas para essa região. Isso vai desagradar, na verdade, três setores da sociedade. A igreja, porque vai perder seus fiéis. Então, consequentemente, essa perda dos fiéis vai levar à diminuição de membros da igreja. Isso vai fazer com que a igreja fique cada vez mais irritada. O segundo é os coronéis, porque vão perder sua principal mão de obra. E o terceiro vai ser o Estado, onde, consequentemente, o Arraial de Canudos, a maioria das pessoas não vão passar a pagar impostos. Então, diante disso, nós vamos ter a investida em massa em cima dessa região. Tanto que vai ter três eventos principais, três ataques. O terceiro, nós vamos ter a destruição total de Canudos. O segundo movimento vai ser o chamado Movimento de Contestados, que vai de 1912 a 1916, que na verdade é um movimento semelhante a Canudos, porque também é um movimento messiânico. Esse movimento, na verdade, vai surgir, liderado por Antônio Maria, em função de uma região que está sendo contestada, entre a região de Santa Catarina e Paraná. E o governo aí decide, de fato, a criar uma ferrovia.
desalojando uma imensidão de pessoas. Isso vai gerar um descontentamento muito forte. Devido a esse descontentamento, o governo acaba desalojando uma imensidão de pessoas e matando a maioria dessas pessoas nessa região. Onde em 1916 nós vamos ter a destruição total do contestado. Depois do contestado, nós vamos ter o cangaço, que vai acontecer de 1897 a 1938. Lembrando que o cangaço também vai ser, na verdade, um movimento criado bem antes do que isso, no século XVIII, só que eram, na verdade, pessoas que foram contratadas pelo senhor, pelos coronéis, para proteger suas fazendas. Quando no século XX, essa figura dos cangaceiros vão mudar a situação devido à situação de miséria, de fome, e vai estar se alastrando no Nordeste brasileiro. Então, surge grupo de pessoas, na verdade, de revolucionários que vão atacar e matar a maioria das pessoas que se localizam nessas fazendas. Em função disso, na verdade, o cangaço vai ser chamado de banditismo social, porque as pessoas agiam com violência. Mais ou menos entre os anos de 1920 e 1930, no governo de Getúlio Vargas, nós vamos ter uma maior intensificação do cangaço, que só se acaba em 1938, quando o último bando, que é o bando do famoso Lampião, vai ser perseguido pelos volantes e atacado. Então, quando ocorre o massacre no Angico do grupo de Lampião, nós temos que praticamente o fim do cangaço. O outro movimento que vai surgir, só que dessa vez um movimento urbano, vai ser a Revolta da Vacina, que vai acontecer em 1904, devido à ideia de sanitarização da capital e também a modernização dessa capital, onde inúmeras pessoas vão ser desalojadas de suas casas, levadas para as favelas. Então, isso vai provocar uma ira muito grande na sociedade. Somando também a essa ira, nós vamos ter a vacinação obrigatória. Então, devido a essa vacinação obrigatória, liderado por Oswaldo Cruz, isso vai causar uma revolta muito grande nas pessoas que não vão querer se vacinar e vai ser obrigado a se vacinar contra a varíola. E em 1910 nós vamos ter a Revolta da Chibata, que vai ser liderada por um grupo de marinheiros, João Cândido, conhecido como Almirante Negro, inclusive hoje ele é o patrono da Marinha, devido aos castigos e baixos salários. Então, em função disso, vai acontecer uma revolta dentro da Marinha, onde João Cândido acaba destituindo esse castigo dado aos marinheiros. E, por último, nós temos o tenentismo, que vai acontecer de 1922 a 1926. Esse movimento do tenentismo vai ocorrer em função dos descontentamentos dos militares, né? Principalmente liderado por tenentes, que tem como objetivo acabar com o desmando do coronel. E também, além do desmando do coronel, a ideia era dar um golpe militar e fazer algumas reformas. Os principais movimentos tenentistas foram a Revolta do Forte Copacabana, que aconteceu em 1922, a Revolta de 1924 e a Coluna Prestes, que ocorreu de 1924 a 1926. Então, esses três movimentos aqui foram liderados por tenentes, daí o nome de tenentismo. O objetivo era fazer reformas dentro do Estado. Tá certo, pessoal? Qualquer dúvida, vocês procurem o livro didático, que vai estar todo esse conteúdo lá, certo? Até a próxima.